demais demandas, abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 18. Irei ler até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e também a todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, te louvo e te agradeço em nome do teu poderoso e Filho Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor por tudo. Eu peço, Deus, em nome do teu bendito e poderoso Filho Jesus, ilumina minha mente, me dá, Deus, o entendimento correto da tua palavra, para que assim eu possa expor a mesma de conformidade foi inspirada pelo teu santo e poderoso Espírito. Deus, traz essa palavra em nome de Jesus a cada coração que aqui está, para que nós possamos aprender e assim conhecermos o Senhor e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Aumenta mais um pouco, Zé. Oi, tá bom. Glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, na última quarta-feira estivemos aqui e estudamos a vitória do povo hebreu sobre os amalequitas, onde Deus, mais uma vez, Ele mostrou sua fidelidade ao povo hebreu. Deus que é fiel, que cumpre suas promessas. Ele tinha prometido outrora, ou noutro momento, que libertaria Israel da escravidão egípcia e levaria Israel para uma terra que mana leite e mel. E assim Deus, Ele vem cumprindo a sua promessa, realizando ou suprindo todas as necessidades que Israel assim venha necessitar. Quando não tinha água, Deus fez jorrar água de uma pedra. Quando faltou comida, Deus supriu a comida. E na hora
da batalha de guerrear contra os amalequitas, Deus também esteve presente. E ali Deus, Ele deu mais uma vez a vitória ao povo israelita. Todavia, o capítulo 18 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1, vai nos mostrar que, como diz o versículo 1 do capítulo 18, Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Estava estudando esse texto ontem pela manhã e hoje também pela manhã. E o Espírito Santo, que nos faz compreender as Escrituras, ele me fazia entender que o objetivo de Deus, que Deus falou no início de Êxodo, estava se cumprindo. O texto vai dizer que Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ele soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, e como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Nós bem sabemos pela palavra de Deus, como aprendemos aqui, que Jetro era um sacerdote de Midian, como o texto está dizendo. Ele não era propriamente um adorador do Deus de Israel, do Deus Yahvé. Possivelmente, ou provavelmente, Jetro deve ter conhecido o Deus de Israel através do próprio Moisés. Acredito que vocês têm na lembrança, porque estudamos aqui, e também de estudarem em casa, lerem as Escrituras, que Moisés, ele quando fugiu do Egito, ele foi para aquela região de Midian, e conheceu Jetro, a sua família, e acabou casando com a filha de Jetro. E Moisés passou um tempo ali, até Deus o chamar e designar Moisés com a missão de libertar o povo do Egito. Peço que os irmãos abram aí Êxodo, capítulo 9. Êxodo 9, a partir do versículo 15. A partir do versículo 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe, que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé,
exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus, Ele diz nesse texto que acabamos de ler, que Ele poderia muito bem já ter destruído o faraó com todo o seu exército numa praga só. E Deus assim não fez. Por quê? Deus, o intuito dele era exatamente fazer com que o seu nome, o nome de Deus, ele fosse conhecido em toda a terra, fosse proclamado, conhecido em toda a terra, para que não somente a nação de Israel viesse confiar em Deus, como também todas as nações que existiam no antigo mundo, eles viessem saber que há um só Deus, soberano, poderoso, que criou todas as coisas e que comanda tudo de acordo com o seu propósito e a sua vontade. E Deus diz que, conhecendo o coração de Faraó, que era um coração duro, endurecido, Deus o endureceu cada vez mais, exatamente com esse propósito. Aí o texto aqui diz: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, e como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Agora, o que Deus disse lá em 9:16 de Êxodo, capítulo 9, versículo 16, de fazer o seu nome conhecido em toda a terra, estava fazendo ou não? Exatamente de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Deus, Ele endureceu o coração de Faraó, exatamente com esse propósito, de ele mostrar o seu poder, a sua soberania. E assim Jetro, sogro de Moisés, que era sacerdote em Midian, ele tinha ouvido falar o que Deus, ele tinha feito com o povo, ele tinha libertado, no caso, o povo israelita, o povo de Israel, e como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Exatamente da maneira como Deus, ele tinha planejado, aconteceu. O nome de Deus estava sendo proclamado. Estava lendo esse texto e vinha na minha mente, começava a vir na minha mente. Hoje, eu não poderia deixar de falar isso. O que a gente mais vê hoje, infelizmente, é algumas denominações que, entre aspas, dizem que são cristãs. E elas, ou essas denominações e seus líderes, no caso, supostamente realizam alguns milagres. E pelo incrível que pareça, não é para glorificar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque eu acredito que vocês que aqui estão, se não todos, mas pelo menos alguns, já ouviram alguém dizer pessoalmente, ou até mesmo na internet, na televisão, um líder religioso, ele falar assim: venha para o meu ministério, porque aqui acontece isso, assim, assim, assado. Aí, o milagre que supostamente, não estou falando que seja mentira, mas que supostamente aconteceu lá, foi para glorificar a Deus?
Aí diz, o Deus da minha denominação, o Deus desse ministério. Irmãos, então, os supostos milagres que possivelmente acontecem hoje, são para glorificar a Deus ou para glorificar um homem e um ministério? Um homem ou um ministério? Deus, ele realizou esses sinais no Egito, endureceu o coração de Faraó, um homem ímpio, mau, exatamente para que Faraó, Deus viesse realizar ali os seus sinais, e viesse fazer o nome dele ser proclamado e conhecido como Deus que é soberano, poderoso, o Deus que comanda todas as coisas e faz aquilo que ele quer na hora que ele quiser, sem pedir permissão a ninguém, não para glorificar o nome de ninguém. Imagina só se Jétro tivesse aqui falado, Jétro, exemplo, Jétro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube como a poderosa nação de Israel, com o seu poderio bélico, com belos guerreiros, valentões, homens de guerra, saíram do Egito e castigou o Egito. Aqui não está falando isso não. Soube tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Ou seja, exatamente da forma que Deus, ele tinha planejado que acontecesse, aconteceu. O nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi proclamado. E não o nome da nação de Israel. E não guerreiros que ali faziam parte da nação de Israel. Mas Deus que é todo poderoso. Deus que é soberano. O Deus que libertou a nação de Israel. Portanto, qualquer milagre, qualquer sinal, maravilha, que não aponte para a glória de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, que foi cravado naquela cruz, por amor a toda a humanidade, eu digo com toda a convicção, falo com toda a convicção, se não glorificar o nome de Deus, pode fazer cair fogo do céu, pode fazer chover, mas de nada serve, porque tudo que fizermos aqui é para glorificar o nome de Deus. Se Deus levanta algo, um homem, para ensinar a sua palavra, ele não tem que se auto-apresentar por si próprio, ou se autopromover com aquilo que Deus o levantou, mas se o nome de Deus tem que ser proclamado. João Batista, ele disse, que ele cresça, que nós venhamos diminuir. Portanto, irmãos, Deus, ele não dá sua glória a ninguém não, ninguém nem pense que Deus, ele dá a sua glória a homem não, a ministério. Eu fico logo com a pulga atrás da orelha quando eu vejo alguém falar, não, só aqui é certo, não, só aqui faz isso, não, só aqui realiza isso. Calma aí, está glorificando o nome de Deus em quê? Em quê? Eu conversei com uma pessoa hoje, de um segmento religioso, que é até novo em Riachão, e todas as vezes que eu converso com alguém desse segmento religioso, foi bem rápido, até porque eu estava estudando, e fui atender a pessoa. Me dá a impressão, não só a mim,
mas também os demais irmãos que já conversaram com alguns, como o exemplo Berg, que está aqui conosco, que eles querem dizer que a pessoa só é realmente cristão se fizer parte desse segmento religioso. E olha que é um segmento religioso bem recente, viu? Bem recente. Isso glorifica o nome de Deus em quê? Em nada. Porque não é uma placa de igreja que vai transformar alguém. Não é eu ser batizado nas águas que vai me transformar, ou transformar algum ímpio, mas sim, o crer na pessoa bendita de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir desse momento, o Espírito Santo, ele está incumbido de transformar essa pessoa. É o Espírito Santo, e a glória e a honra é completamente para Deus, não para o homem, não para ministério algum. Jétro, sacerdote Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que o Senhor tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Tudo. Ele soube de tudo, de todas as maravilhas, das pragas que foram realizadas no Egito, lançadas no Egito, dos milagres que Deus ele realizou no meio do povo de Israel para suprir a necessidade do povo de Israel, tudo para glorificar o nome de Deus. Tudo para glorificar o nome de Deus. Hoje, existe aí segmento religioso que diz que dê tanto, sacrifique tanto no altar do Senhor e você vai ter isso aqui. Irmãos, isso é barganhar com Deus. Eu digo isso com toda convicção, isso é heresia. É heresia. Eu faço coro com o pastor Paulo Júnior. Está pior do que antes da reforma protestante. Está pior. Porque no período da reforma, se vendia terreno no céu. Agora se vende na terra. No período da reforma era o seguinte: o Papa Leão X, se eu não me engane, ele decidiu construir a Basílica de São Pedro na época, e ele começou a querer arrecadar dinheiro. E ele começou a dizer que as almas que morriam, as pessoas que morriam e tinham pecados, elas iam para o purgatório. E começou a arrecadar dinheiro das pessoas com missa de sétimo dia, exatamente para fazer com que aquela alma que está no purgatório passasse um tempo ali e subisse para o céu. Eles diziam na época que quando caiu uma moeda no fundo do baú, era a moeda e subindo uma alma para o céu. Hoje está pior, irmãos. Lutero, quando se deparou com isso, ele se indignou. Hoje está pior. Hoje não tem nem vendendo, nem terreno no céu. Hoje é aqui na terra. É aqui na terra. É o aqui e o agora. Sacrifique-se no altar do Senhor, porque você vai ter isso aqui, vai ter um carro, vai ter um apartamento. Irmãos, o que Deus tinha de nos dar, mas precioso, e que nós de forma alguma podemos largar, é a salvação. Não existe nada mais precioso do que a salvação. Eu poderia ter tudo no mundo, nós aqui poderíamos ter tudo no mundo, se não tivéssemos a salvação. Eram os piores ou os mais miseráveis homens que estávamos aqui na terra. Tudo que Deus fizer é unicamente para glorificar o seu nome e proclamar o seu nome a todas as nações. Não levantar ou proclamar nome de homem, de denominação, não. O nome de Deus, ele tem que ser proclamado, exaltado, glorificado,
para todo sempre. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo o que o Senhor tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Versículo 2. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chama-se Gesson, pois Moisés dissera: tornei-me migrante em terra estrangeira. E o outro chama-se Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Versículo 5. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vai sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 7. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e o beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e o beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Irmãos, esse ato de Moisés, que quando ele viu o seu sogro Jetro, ele curvou-se e o beijou, isso não quer dizer que esse ato era um ato de adoração. Isso, segundo alguns historiadores, era um costume do Oriente Médio. Não era um ato de adoração. Portanto, que os irmãos fiquem bem inteirados acerca do que está se dizendo aqui, porque alguém pode pensar: não, então Moisés, ele adorou a Jetro com esse ato. Não foi um ato de adoração, mas um ato de reverência, de se lembrar daquela pessoa que fazia até um tempo que eles tinham se visto, ou se visto. Então Moisés saiu ao encontro de Jetro, do sogro, curvou-se e o beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Versículo 8. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. Moisés agora conta detalhadamente o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. O que me chama também bastante atenção aqui é exatamente esse ponto que Moisés, ele, ao encontrar Jetro, seu sogro, ele conta o que o Senhor fez ao faraó e aos egípcios. Nós bem sabemos que Deus, ele levantou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés foi tremendamente usado por Deus. Moisés, conhecendo Deus, conhecendo a sua soberania, sabendo Moisés que Deus o tinha levantado para um propósito, e esse propósito era libertar o povo de Israel do Egito e glorificar o nome de Deus. Moisés aqui humildemente, ele diz que Deus, ou ele conta ao seu sogro o que Deus fez com o faraó e com os egípcios.
Se Moisés ele não fosse uma pessoa humilde, ele poderia chegar para o seu sogro e ter olhado para ele e falado: sogrão, viu o quanto eu lá no Egito, eu realizei sinais, eu e meu irmão Arão, 10 pragas no Egito. No decorrer de toda essa caminhada, até esse exato momento, o povo de Israel não faltou nada. Passamos o Mar Vermelho, atravessamos o mar, com os pés enxutos. Mas Moisés, ele contou o que o Senhor fez. O que o Senhor fez. Irmãos, no versículo 1, eu falei acerca de que Jétro ficou sabendo do que o povo, do que Deus tinha, de como Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito. E que o intuito de Deus era se fazer conhecido por todas as nações. E não fazer conhecida unicamente a nação de Israel, mas fazer conhecido ele, o nome dele. Claro que o povo de Israel, mas o nome de Deus como aquele que levou Israel até onde estava agora. Da mesma forma, Moisés aqui, ele quando explica ao seu sogro detalhadamente o que Deus fez com Faraó e com os egípcios, por amor a Israel, Moisés não se aqui promoveu. Pelo contrário, Moisés, ele mostrou que Deus foi quem realizou todas as maravilhas e supriu todas as necessidades do povo hebreu. Quando vocês verem alguém, seja ele quem for, querer levantar ou exaltar, promover o nome de uma denominação acima de Deus, fujam dela, corram, não deem nem ouvido. Quando vocês verem pregadores, ensinadores, pastores, que isso acontece muito hoje, se autopromover e dizer que aqui acontece isso, quando eu prego, isso aqui acontece, ou deixa de acontecer porque eu preguei, irmãos, não creiam. Essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Há bem pouco tempo atrás, um líder religioso, bem conhecido no nosso Brasil, e até fora do Brasil, ele sofreu um ataque e esfaquearam ele. Se eu não me engano, foi a blusa dele que ele estava usando para as pessoas tocarem. E tinha um monte de gente tocando. Eu sou sincero a dizer, tem coisa que eu vejo para mim estudar, para mim ver o que está acontecendo ali, para mim saber o que estou falando, quando eu for falar acerca, eu saber o que vou falar, de acordo com a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Exemplo, eu tenho alguns livros em casa de seitas e heresias. Só, irmãos, que quando eu vi aquilo ali, a blusa do cara, e tinha uma faixa lá bem grandona, e o pessoal passando por dentro, por debaixo, e tocando ali, eu me indignei demais.
como que aquela blusa, aquela faixa ali, curasse as pessoas. Isso glorifica o nome de Deus em quê? Em quê? Isso glorifica o nome de Deus em quê? Moisés aqui humildemente, ele contou o que Deus fez ao faraó, aos egípcios por amor a Israel. Portanto, tudo que Deus fizer através de um homem, seja ele quem for, ele não deve nunca se promover, querer se exaltar, querer falar, não, aconteceu isso aqui porque eu fiz. Não, tem que glorificar o nome de Deus. Fala, Deus realizou isso aqui, Deus que fez. Estamos aqui hoje unicamente por mérito de Cristo. Estamos aqui hoje porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, a ideia de perecer ali é de ser condenado eternamente, mas tem a vida eterna. Deus nos preservou no mundo. Deus preservou a todos quantos já nasceram em uma família evangélica. Deus nos concedeu dons, como Ele concedeu a toda a igreja. E Deus vem nos aperfeiçoando até esse exato momento. Eu digo com toda a convicção, baseado no que a palavra de Deus nos ensina. Todos os atos bons que são realizados por minha pessoa, é Deus que realiza em mim. Porque, irmãos, de mim próprio, de minha pessoa própria, podem ter certeza, não só de mim, mas de nós, de toda a humanidade, de nossa própria natureza comum, natural, só vem coisa ruim. Lembra que estudamos aqui um excelente sermão, um dos sermões, um dos melhores que eu já ouvi em todo esse pequeno tempo de caminhada, domingo, onde do nosso coração sai prostituição, lascívia, adultério, ou seja, tudo o que é ruim, que faz parte da nossa natureza pecaminosa, irmãos. E o que nós realizamos aqui é porque Deus realiza em nós. Não tem esse negócio, não, eu canto bem. Quando eu canto a igreja pega fogo. Irmão, já escutei tanta bobagem já. Eu já escutei um pregador falar assim, irmãos, é o seguinte, se reúnam aqui para nós orarmos, isso após o sermão. Não, no meio do sermão, orarmos para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Aí foi as pessoas que estavam ali na frente, né? Aí nisso, na ocasião, 4, segundo o pensamento pentecostal clássico, é que quem falar em línguas é uma evidência de quem foi batizado no Espírito Santo. 4 pessoas falaram. Ele falou, não, irmãos, eu vim aqui porque Deus me disse que era assim, que eu só saio daqui com 5. E ficou aperreando, e os 5 não apareceu, não. Será que foi Deus que disse aquele rapaz? Ou será que foi ele que estava lá se achando o bambambam? A última Coca-Cola do deserto. Irmãos, temos que estudar as Escrituras. Temos que estudar as Escrituras para sabermos o que a palavra de Deus, ou o que Deus Ele quer nos ensinar. Existem pessoas que fazem algumas coisas e fazem para se autopromoverem. E tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Se alguém canta, louva a Deus, e
é uma pessoa que chama atenção, porque a pessoa percebe que tem aquele dom, aquela vocação de Deus. Então glorifique a Deus com isso. Se Deus concedeu a você a vocação de ensinar a palavra, o dom de mestre, estude cada dia mais, peça a Deus sabedoria, humildade, que nós não temos não, viu? Nós não temos humildade não, é Deus que nos concede, e glorifique o nome de Deus, e proclame e exalte o nome de Cristo, e mostre que Cristo, Ele, na sua vida, Ele é que faz todas as coisas e não você. Porque, irmãos, nós somos pecadores, falhos. Se não fosse a graça de Cristo, nem aqui estaríamos. Estamos aqui unicamente pela misericórdia dEle, pela graça dEle que nos alcançou, imerecidamente. Alguém já disse, eu concordo plenamente, alguém já disse, quando nós reconhecemos plenamente, totalmente, que merecemos o inferno e nunca merecemos os céus, é porque estamos no caminho certo. Todos que estão aqui, todos os irmãos, os nossos irmãos, tanto neotestamentário como veterotestamentário, ou seja, do Novo Testamento como do Antigo Testamento, nenhum, irmãos, nenhum merece o céu. Todos mereciam a condenação eterna, mas pelo amor de Deus, que amou o mundo de uma tal maneira, que Ele envia seu Filho Jesus Cristo, para ser pregado naquela cruz, e receber a maldição que todos nós merecíamos. É pela graça de Deus, é pela graça, é um presente, é dado, não é comprado, não é vendido, não é conseguido, ninguém consegue a salvação é dada gratuitamente, portanto temos que glorificar o nome de Deus, assim como Moisés, ele olhou para o seu sogro e contou detalhadamente tudo o que Deus tinha feito com o faraó, com os egípcios por amor a Israel. Nós temos também que olhar para as pessoas aí fora e proclamarmos e dizermos tudo o que Deus tem feito pela humanidade. Deus tem amado a humanidade tanto, que deu o seu único filho para morrer por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Ele contou também, irmãos, tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Ou seja, quando faltou água, Deus foi e supriu. Quando faltou comida, Deus foi e supriu. Quando os amalequitas atacaram, como aprendemos aqui na última quarta-feira, e os atacaram covardemente, Deus foi e deu vitória a Israel. E tantas coisas. Irmãos, isso implica em dizer, ou nos faz entender, repetir, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, como o Senhor os livrara, da mesma forma que Deus libertou Israel lá do Egito, por amor a Israel, e também Deus livrou Israel, ou supriu, livrou de todas as dificuldades que eles enfrentaram pelo caminho. O Senhor os livrou, supriu. Da mesma forma também a nossa caminhada, irmãos. A nossa caminhada, a gente pode ter certeza que o mesmo Deus que libertou Israel, Cristo também nos libertou
do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu amado. Irmãos, quantas e quantas vezes na nossa caminhada a gente pensa assim: será que eu vou conseguir dar mais um passo? Será que agora não vai tudo acabar? Será que eu vou passar dessa dificuldade que eu estou vivenciando? Eu mesmo, eu já disse isso inúmeras vezes. Será que eu passo dessa, eu saio dessa? Irmãos, nesses momentos, infelizmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, fraqueza, a gente parece que esquece o que a Bíblia nos ensina, né? Moisés aqui contou o que Deus ele fez ao povo, ao faraó, aos egípcios por amor a Israel, e também contou todas as dificuldades que tinham enfrentado, e como o Senhor os livrara. Isso nos faz entender que o Deus que libertou Israel, Ele também nos libertou do pecado, e todas as dificuldades que nós enfrentamos, Deus nos livrou até hoje, e temos a plena certeza, ou total certeza, que Ele também vai nos livrar de todas as dificuldades que vier pela frente também. Ninguém nem pensa, irmãos, que iremos ficar pelo caminho. Só basta unicamente crer, acreditar, confiar em Deus, permanecer firme, mesmo fraco, cansado. Peça força a Deus, peça vigor, peça para que o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, inflame o seu coração, os nossos corações, que nós vamos pedir que Ele venha inflamar os nossos corações com aquele fogo do Espírito Santo, de nós fazermos a vontade de Deus, porque o que nós necessitarmos, eu tenho uma plena certeza, o que for necessidade nossa, Deus vai suprir, Deus vai suprir, Deus vai suprir, e vai nos fazer passar por todas as dificuldades que iremos enfrentar. Uma coisa é certa, dificuldades irão surgir. O cara de borracha, ele vai se levantar contra nós e vai querer nos derrubar. Irmão, deixa eu contar uma história, deixa eu contar algo aqui. Eu nunca na minha vida, pode perguntar aos meus irmãos, quando eu não servia a Deus, eu me envolvi em inúmeras confusões, bebia, tal. Eu nunca envolvi meus irmãos, nunca. Agora tem um detalhe, depois que Deus me chamou, estou servindo a Ele, agora qualquer coisa que acontecer na minha vida, eu chamo mesmo, eu clamo para que meu irmão mais velho, o primogênito de Deus, ele lute por mim. Jesus Cristo de Nazaré. O cara de borracha pode se levantar, que ele vai se levantar. Agora, mais poderoso do que ele é quem está em nós. Mais poderoso do que ele, aquele que, sabendo que ele era valente, o cara de borracha era valente, e é valente, ele disse, o valente, mais valente do que o valente, entrou na casa, amarrou o valente, e saqueou todos os seus bens. E esse valente, irmãos, está conosco, esse Jesus Cristo está nos protegendo, o guarda de Israel, aquele que supriu todas as necessidades do povo israelita, Ele também vai suprir todas as nossas necessidades. Só basta nós crermos, nós acreditarmos. Dificuldades vão surgir, cada dia mais vai surgir algo diferente, problemas. O cara de borracha, ele fica enfurecido cada dia mais conosco. Agora temos a certeza, eu não confio em mim, porque se fosse por mim, eu já estava ardendo no fogo do inferno, lá no Hades, na antessala do inferno.
mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus que Ele teve por mim, por nós que estamos aqui, Ele nos salvou, irmãos. E esse mesmo Deus, Ele vai nos levar até o último dia da nossa vida, em paz com Ele, em comunhão com Ele, para nos transformar de uma vez por todas, ou sermos transformados de uma vez por todas, e alcançarmos a salvação final, que é a salvação plena em um corpo glorificado. Essa é nossa confiança. Versículo 9. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Jetro, ao tomar conhecimento dos detalhes que aconteceu, ele alegrou-se. E Jetro, ele diz: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Jetro, um homem que não fazia parte do povo de Israel, ele alegrou-se com os feitos do Senhor e bendizeu ao Senhor. Bendizeu ao Senhor. Lembra que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 9, versículo 16, que o intuito de Deus era se fazer conhecido em toda a terra, e Deus tinha se feito conhecido em toda a terra, e agora Deus, Ele estava sendo glorificado pelos atos que Ele tinha realizado. Jetro, um homem que era sacerdote de Midian, ele bendisse ao nome do Deus verdadeiro. Versículo 11, diz assim: agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois Ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Jetro, ao ter conhecimento detalhadamente do que aconteceu no Egito, no decorrer da caminhada, ele bendisse o nome do Senhor e falou: agora eu sei. Ou seja, isso nos faz entender que provavelmente Moisés, o tempo que ele esteve lá no Egito, não lá em Midian, na casa de Jetro, ele ensinou a Jetro, ou falou do Deus de Israel a Jetro. Jetro era daquela região, uma região idólatra, até porque, segundo alguns estudiosos, Jetro, ele ainda era parente de Abraão. Tinha um parentesco com Abraão, e aquela região onde Abraão vivia, lá em Ur dos Caldeus, era uma região idólatra. E Jetro era um homem idólatra. E Jetro era sacerdote de Midian, ou seja, servia a outros deuses. Mas o interessante é que Jetro bendisse o nome do Senhor com os feitos que Deus tinha realizado. E Jetro fala: agora eu sei. Ou seja, nos dá a entender que a partir desse momento, Jetro tem a plena certeza: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Ele ainda estava com a ideia de que existiam outros deuses, porque nós bem sabemos que só existe um Deus. É o que nós servimos. O Deus soberano, todo-poderoso, o Adonai, o Yahvé. Ele ainda estava com a ideia aqui de que existiam outros deuses. Agora aqui o mais poderoso era exatamente o Deus de Israel. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois Ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam, porque Deus havia superado todos os deuses do Egito
exatamente naquilo que eles se vangloriavam, que eles se achavam que na verdade o povo egípcio achava que os deuses eles faziam, porque cada praga que foi lançada no Egito era pragas específicas em determinados deuses que existiam ali. E Deus, ao realizar, ao lançar aquelas pragas, Deus se fez conhecido, e Jétro, sacerdote Midian, ele reconhece que o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus poderoso, mais poderoso. Irmãos, esse é nosso intuito, ou nossa missão aqui, fazer conhecer o nome de Deus, fazermos conhecer o nome de Deus, proclamarmos em todo e qualquer momento de nossas vidas que Jesus, ele veio salvar e buscar os que haviam perdido. Que o homem está condenado em seus delitos e pecados, no caso toda a humanidade, e Jesus Cristo veio salvar. Basta apenas reconhecer Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, crer nele, confiar e perseverar, irmãos. Essa é a nossa missão. Ninguém nem pense que o que Deus ele realiza através de nós, ou através de qualquer homem, é com o intuito de autopromover aquela pessoa. Pelo contrário, é exatamente com o intuito de autopromover, de fazer conhecido a Deus. O versículo 12 diz assim: Então Jétro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Jétro ali, alegremente, após ter conhecimento detalhadamente do que Deus tinha feito pelo povo de Israel, ele bendisse o nome de Deus, reconheceu que Deus, ele é maior do que todos os outros deuses ou supostos deuses, porque ele, no caso Jétro, ele acreditava em outros deuses, mas reconhece aqui que Deus é maior do que todos os outros, de que todos esses deuses que ele supostamente, esses ídolos que ele supostamente tinha como Deus, e ele oferece um sacrifício a Deus, alegre com o que Deus tinha realizado. E Arão, com todas as autoridades de Israel, vieram comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Que nós, semelhantemente, Moisés, Arão, todos que serviam a Deus verdadeiramente, e Deus realizou sinais, maravilhas, milagres através dessas pessoas. E essas pessoas reconheciam que a graça de Deus estava sobre elas. E Deus veio ser conhecido através de tudo que ele tinha realizado. Da mesma forma também nós, irmãos. Que Deus possa nos usar poderosamente na terra, nos concedendo os dons espirituais, nos concedendo poder para que nós venhamos fazermos a vontade de Deus, exaltarmos o nome de Deus, pregarmos a sua palavra, pregarmos Jesus Cristo, dizermos que Jesus Cristo ele veio salvar toda a humanidade, e que na verdade os que não creem já estão condenados. Que nós venhamos fazer conhecido o nome de Deus, que nós venhamos glorificar, fazer com que Deus ele seja conhecido nessa geração ímpia, nessa geração pecadora. Que Deus em Cristo ele aplique essas palavras aos nossos corações